Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Diminuir até o final deste ano de 30% a 40% os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes na capital. Essa é a meta de um projeto piloto que está em andamento no Ministério Público Gaúcho. Para abordar o tema, convidamos a promotora de justiça, Denise Vilela, que atua na área da infância e juventude em Porto Alegre. Doutora Denise, eu quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente conosco no programa. Quais são os principais objetivos desse projeto piloto que busca reduzir na capital a exploração sexual de crianças e adolescentes através de uma rede de atenção? Bom dia, Marco Aurélio. Assim, o projeto piloto, na verdade, ele é extremamente ambicioso porque ele quer lidar com essa matéria que é inóspita, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente estabeleceu no projeto piloto essa meta de 30% a 40%. O ideal seria erradicar a exploração sexual infanto-juvenil em Porto Alegre. Entretanto, a gente sabe que é uma matéria muito complicada, porque não se trata apenas da exploração sexual, que por si só já é uma situação muito grave, mas via de regra essa situação de exploração sexual está intimamente relacionada com o tráfico de entorpecentes. Então, não é só a criança ou adolescente que está sendo vendido, né, mas também ela auxilia no tráfico de entorpecentes. Não raras vezes existe uma rede por trás dessas crianças e adolescentes que auxilia no sentido de ela ser explorada sexualmente. Essa rede muitas vezes ela está vinculada à família dessa criança e deste adolescente, outras vezes não, está vinculada ao tráfico de entorpecentes, que eles utilizam as crianças também como aviãozinho e para fins de exploração sexual. Nós sabemos que isso é uma situação muito complicada de lidar. Então, nós criamos esse projeto piloto, reunindo todas as áreas que atuam com a criança e do adolescente, e começamos com essa situação de exploração sexual muito explícita, ou seja, aquela em que a criança vai para a rua mesmo ser explorada sexualmente. Existem vários tipos de exploração sexual de crianças. Tem situações em que a criança é levada pelo próprio pai e entregue ao abusador para que, em troca de dinheiro, evidentemente, para que ela seja explorada. Outras situações que envolvem, na maioria, adolescentes e pré-adolescentes, são essa rede de prostituição que acontece dentro de motéis em Porto Alegre, onde existem, inclusive, salinhas de espera, onde crianças e adolescentes permanecem com o fim de ser explorado pelos clientes. A conivência dos motéis, é evidentemente que há conivência de alguns motéis em Porto Alegre para isso. Muitas vezes esses adolescentes, na maioria são adolescentes, eles têm inclusive a identidade falsificada para que represente ser maior de idade. E na verdade, quando a gente vai verificar, não são maiores, são adolescentes ou pré-adolescentes. Doutora Denise, como idealizadora desse projeto, eu gostaria que a senhora nos dissesse como surgiu essa ideia e em que momento. Na verdade, assim, a situação de exploração sexual vem sendo trabalhada em Porto Alegre a partir de 2007. Nós instauramos um expediente para verificar o que existia em termos de programas governamentais, sejam da parte do município ou do estado, no atendimento dessas crianças e adolescentes em situação vulnerável de exploração sexual. De lá para cá, nós fizemos inúmeras reuniões, foram requisitados inúmeros documentos e nós mapeamos toda a situação de exploração sexual, ou seja, nós temos por nome as crianças que são utilizadas para exploração sexual.
Também temos todos os serviços mapeados. Esse inquérito ele serviu e foi muito legal, porque aos poucos nós vimos sendo construída uma rede de atendimento em Porto Alegre. Em 2009, isso começou em 2007. Em 2009, os CREAS e CRAS, eles se instalaram em Porto Alegre no formato em que hoje estão, divididos por regiões, hoje com alguns profissionais de altíssimo conhecimento na área. Então nós temos hoje uma situação muito diferente do que nós tínhamos à época quando iniciamos o procedimento. Então isso foi sendo trabalhado desde 2007, né, para que a gente pudesse fazer um mapeamento geral de Porto Alegre com relação a tudo, não só as crianças, mas com relação ao que estava acontecendo e com relação aos serviços disponíveis. A partir de então, nós começamos a todos sentarmos juntos e vermos quais são os fluxos que nós podemos utilizar com os serviços disponíveis em Porto Alegre. Né? E criamos então todos os fluxos de atendimento de crianças vítimas de violência. Por ocasião da Copa do Mundo, nós tivemos que acelerar esses trabalhos, porque nós tínhamos uma expectativa de que na Copa do Mundo a situação de exploração sexual de crianças e adolescentes fosse aumentar consideravelmente em Porto Alegre. Então nós nos preparamos para essa situação. Né? Isso foi muito bom. Foi muito bom, por quê? Porque as nossas expectativas não foram atendidas nesse sentido. Nós conseguimos, com a articulação, evitar essa situação de exploração sexual da maneira como nós esperávamos que fosse um boom naquela situação. Houve muita exploração sexual, sim, mas foi de jovens adultas. Claro. Só para os telespectadores entenderem, o que existe hoje, então, é um roteiro de condutas para combater a exploração sexual através de serviços municipais. Exatamente. Existe todo um roteiro de condutas. Esse protocolo que nós criamos, tá, para a Copa do Mundo hoje está sendo útil em todas as atividades. Né? E a partir deste protocolo, quando nós firmamos um termo de compromisso para que as instituições, para que as secretarias do município e alguma secretaria estadual também seguisse esse protocolo de atuação em relação à exploração sexual, aquilo ali, na verdade, deu fim a esse inquérito civil, né? Mas iniciou-se neste momento o projeto piloto da exploração sexual. Bom, nós tínhamos conseguido até então mapear tudo em Porto Alegre, nós tínhamos conseguido estabelecer roteiros de atuação para todos esses entes e atores do sistema de proteção, mas estava faltando alguma coisa, porque efetivamente aquelas crianças estavam na rua sendo exploradas sexualmente. Então foi aí que surgiu realmente a criação do projeto piloto. Foi então em outubro aproximadamente do ano passado, novembro do ano passado, que nós começamos a fazer, a efetivar o projeto, perdão, de 2013, não do ano passado, o projeto piloto. Claro, tá? A senhora referiu a Copa do Mundo no Brasil. Dá para dizer como foi essa atuação aqui em Porto Alegre? Durante a Copa do Mundo, com este inquérito civil aberto, o Ministério Público fez reuniões, né, com todos os entes para nós estabelecermos esses fluxos de atendimento. O que vai acontecer quando uma criança, uma adolescente é pega em situação de exploração sexual? Para onde mandar? Quem que vai atender? Se ele for brasileiro, se ele for estrangeiro. Então, essas situações todas foram discutidas para que nós tivéssemos um rol de atendimento para a Copa do Mundo. Entretanto, é o que eu disse, isso tudo serviu hoje para esse projeto piloto, onde então nós fizemos uma tomada de todas essas crianças. Nós tínhamos inicialmente 80 crianças em situação de exploração sexual em Porto Alegre. No primeiro momento, nós verificamos abrimos expedientes uma por uma dessas crianças, verificamos quem já tinha atingido a maioridade, quem não tinha condição nenhuma de ser trabalhado, porque a situação estava caótica, absurdamente caótica. Então nós ingressamos com 24 ações de destituição do poder familiar, porque não tinha mais o que fazer com aquelas crianças.
tá? E as outras crianças que não estavam nessas duas situações, nós então tocamos os expedientes administrativos e nós temos aberto expediente por expediente em nome de cada uma dessas crianças. E o que a gente está fazendo então com relação a isso, que é o projeto piloto? Reuniões, ou seja, nós já fizemos 2 reuniões, a terceira vai estar marcada para o dia 20. Claro. E por regiões de assistência social. Aí vocês analisam os casos dessas crianças? Individualmente, com todos os atores do sistema de garantias. Desde a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Assistência Social, a Saúde, né? Todos eles estão, a Educação, porque assim, ó, é muito mais fácil de nós atuarmos em conjunto do que individualmente. E é por isso que os fluxos ocorreram, para nós nos conversarmos entre a rede de proteção. Então, assim, naquela reunião a gente já toma decisões com relação ao que fazer com a família e com aquelas crianças. A senhora falou num mapeamento, a senhora já tem um retrato, um número dessa exploração sexual aqui na capital? Sim, inicialmente, foi o que eu te falei, nós começamos com 80 crianças. O problema é que a exploração sexual também é algo dinâmico. Ao mesmo tempo em que crianças e adolescentes atingem os 18 anos e saem da lista de crianças vitimadas, outras crianças são incluídas nessa lista. Então, eu não posso dizer assim, ó, eu tenho um número fechado X, porque na última reunião, por exemplo, saíram 2 crianças e entraram mais 2 crianças. Entende? De que houve a informação de que elas estariam sendo exploradas sexualmente. É um número um tanto, não é algo fixo, determinado, né? Ele vai variar de acordo com a atuação que a gente vai ter. E quais são os meios de exploração sexual de crianças e adolescentes, doutora Denise? Vários meios. Eu falei no início assim, ó, um dos mais difíceis da gente ter acesso é quando o pai e a mãe oferecem essas crianças para terceiros e é uma coisa muito velada, ela não aparece gritantemente. Não é fácil de tu pegar isso. Só pega essas situações quando há uma denúncia, senão é difícil. E as outras situações que a gente tem de adolescente, porque normalmente o adolescente ele não está indo para a rua sendo explorado sexualmente porque ele quer. Muito difícil isso. São raras as situações. Normalmente ele é seduzido por alguém, ou o pai e a mãe levam, ou o namorado, inicialmente afetivo, depois coloca a namorada na situação de exploração sexual, ou é aliciado pelo tráfico inclusive de pessoas, né, para essa finalidade. Então, assim, é muito raro as situações em que as crianças e os adolescentes vão por livre e espontânea vontade. E quais os locais vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes? Olha, esses locais que nós temos mapeados em Porto Alegre, ao contrário de que muitos colocam assim, é diferente do abuso sexual, que ele pode ocorrer em lugares como shoppings, creches, até escolas, né? Esses são lugares muito específicos, lugares onde há um trânsito muito grande de pessoas, rodovias, por exemplo. Na entrada das ilhas aqui, nós temos um ponto na BR que é um ponto específico de exploração sexual. Todas as regiões de Porto Alegre têm pontos específicos de exploração sexual infantil. Vejam bem, eu não estou falando de prostituição. Isso aí é uma outra situação. Eu estou falando de exploração sexual infanto-juvenil, né? Onde as crianças estão sendo exploradas sexualmente, onde adolescentes estão sendo explorados sexualmente. Nós temos várias regiões, são divididas pelas 9 regiões dos CREAS e CRAS, e nós temos mapeados, inclusive, as ruas onde ocorrem essas prostituições, essas explorações, perdão. E qual a melhor maneira, doutora Denise, de enfrentar essa violência? Primeiro, por ser uma violência aqui muito complexa, a melhor maneira de se enfrentar a exploração sexual é a união dos serviços.
Quer dizer, se os serviços não se conversarem entre si, não trocarem as informações necessárias, vai ser muito pouco provável que se consiga alguma coisa com relação ao resgate dessas crianças. Porque uma intervenção, por exemplo, cível, pode prejudicar uma investigação criminal. Uma intervenção criminal pode prejudicar uma atuação cível no sentido protetivo. Então, se os dois não caminharem juntos, vai ser muito pouco provável que a gente consiga resgatar essas crianças. Eu não tenho, digamos assim, o retrato do Brasil em termos de exploração sexual de crianças e adolescentes, mas com certeza o país deve ocupar os primeiros lugares. A última informação que eu tive, o Brasil estava em 4º lugar, né, entre abuso e exploração sexual de crianças. O Brasil, digamos assim, tem despontado nessa área, talvez não tanto no Rio Grande do Sul, mas na região Nordeste, especialmente com o turismo sexual, e eu vejo que colegas têm trabalhado arduamente em relação a isso também naquelas regiões. Então, assim, na verdade, é uma situação muito complicada. E ela historicamente é tratada dessa maneira, né? A permissibilidade que se tem com relação ao uso de crianças e adolescentes é algo que permeia na nossa sociedade. Se assim não fosse, vejam bem, em 2007, quando começou a se tratar desse assunto de uma forma não empírica, né? Nós já tínhamos informações sobre isso, só que elas eram muito tênues, porque a ideia é que assim, eu não quero me envolver com isso, porque isso vai me levar ao envolvimento com outras situações que eu também não quero correr riscos. Então as pessoas não se envolviam nessa situação. A partir de 2007 que nós começamos a fomentar programas, é que começaram a surgir essas situações mais evidentes. Não que elas não existissem, elas sempre existiram. Mas elas começaram a aparecer de forma mais clara para a sociedade quando começou-se a valorizar esse tema e se tratar esse tema de uma forma mais técnica, coisa que até então era mais velado. Até de abuso sexual, naquela época, era mais difícil de se falar. As pessoas não queriam ouvir, porque é uma coisa muito complicada mesmo. Claro. O mês de maio sempre foi marcado pela Semana Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nesse momento, o que pode se dizer à população para sensibilizá-la? Bom, assim, por favor, quando vocês souberem, ou quem souber de qualquer informação com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes, por favor, denuncie. Hoje existem vários mecanismos de denúncia, não só o DECA, a Polícia Civil, que trata de crianças e adolescentes, mas também o Ministério Público, tem o Disque 100, tem várias instituições que estão aceitando também denúncias nesse sentido. O problema é o seguinte, se o abuso sexual é muito lesivo a uma criança, imaginem então a exploração sexual, onde ela é trocada como um pedaço de carne por dinheiro. Para a família ou para terceiros, não interessa. Ela não é beneficiada em nada. Dificilmente aquela criança vai ser beneficiada. Nós já tivemos situações de exploração sexual que as crianças eram vendidas por R$3 em Porto Alegre. Então assim, chega. Eu acho que a sociedade tem que dar um basta nisso. E não vai ser só o Ministério Público, o Poder Judiciário ou outras instituições de proteção. Se a sociedade não colaborar, pouco vai se poder fazer com relação a isso. Claro. A senhora mesmo disse que essa matéria é uma matéria difícil de se lidar, precisa a união, né, de várias instituições para combater esse tipo de crime. Agora, qual é a sua expectativa com relação a esse projeto que começa a ser desenvolvido no Ministério Público Gaúcho? Bom, é a primeira vez que a gente senta. A expectativa, inicialmente, eu acredito que seja boa. Eu quero acreditar que seja boa, porque é a primeira vez que se senta para discutir caso a caso dentro do Ministério Público. Nós temos, sim, os expedientes tramitando, mas nós não temos reuniões específicas com toda a rede de proteção.
nós temos reuniões esporádicas, Ministério Público e Saúde, Ministério Público e Assistência Social. Neste caso, não, todos estão juntos para discutir qual a melhor intervenção com relação àquele caso daquela criança vítima de exploração sexual. Então, é a primeira vez que fazemos isso. Eu acredito que vai ter um resultado muito bom, a exemplo do resultado que eu obtive, né, da leitura que eu faço dos resultados da Copa do Mundo. Foi onde nós sentamos para discutir, claro que não especificamente isso, mas não caso a caso, mas roteiros, e foi um resultado muito bom, muito significativo. Agora nós estamos fazendo a operacionalização destes roteiros. A senhora tem viajado bastante até para tratar desse e outros assuntos que envolvem crianças e adolescentes. Cito até a questão dos abusos, né? A senhora já viajou para São Paulo, Bahia, justamente para mostrar nessas cidades o exemplo do que está sendo feito aqui. Acha que esse projeto também pode servir de exemplo para outros ministérios públicos? Eu acho que esse projeto ele é especial num sentido. Porto Alegre é uma situação bastante importante no sentido de ela ser um município grande e, portanto, o nível de exploração sexual ele é maior. Mas é um tipo de projeto que pode ser aplicado na comarca do interior, bem pequenininha do interior, que pode ter 2, 3, 4 casos de exploração sexual tão somente. Eles não vão ter 80 casos de exploração sexual. E pode ser resolvido lá. É algo que te dá um retorno imediato quase. Então, isso acho que é importante. Não é, porque assim, muitas vezes a gente gasta muita energia fazendo alguma coisa e não há esse retorno. Esse é o tipo de projeto que pode haver esse retorno. Desde, claro, né, se proponha o colega, o promotor, e até não só ele, porque ele sozinho não vai fazer nada, toda a rede trabalhar junto nesses casos. Reunir uma vez a cada mês ou 2 meses, se for necessário, dependendo da situação, aquela rede e tratar daqueles casos específicos de exploração sexual de crianças, com certeza ele vai ter melhor resultado do que trabalhando sozinho. A senhora já falou aqui do número de casos que está sendo analisado, mas dá para dar um perfil dessa vítima ou dessas vítimas? Normalmente são crianças ou adolescentes que vêm oriundos de famílias completamente desestruturadas. Nem sempre o que pauta essa família é a pobreza absoluta. Não. Nós já tivemos situações de exploração sexual em famílias de classe bem importantes em Porto Alegre, de classe, digamos, mais privilegiadas em Porto Alegre. Então, muitas vezes, o que eu vejo que o que permeia tudo isso não é só a pobreza, mas assim o tipo de estrutura familiar que compõe aquele núcleo, né? Então, assim, em todas elas, sem exceção nenhuma, a família é super desestruturada. E quando eu falo em família desestruturada, não é a falta de um pai ou de uma mãe. São pessoas que têm a estrutura emocional familiar desestruturada. Claro. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a promotora ainda tem 2 minutinhos para suas considerações finais. Bom, eu realmente espero que a sociedade colabore conosco com relação a denúncias de situação de exploração sexual. Porque esse projeto, ele só pode chegar ao verdadeiro âmago dele, atingir a função social a que ele se propõe, se nós tivermos conhecimentos das situações de exploração sexual. Mas quando eu digo em denúncias, eu reafirmo o que eu tenho reafirmado ao longo desses anos. As denúncias, elas devem ser feitas de forma adequada, de forma sincera e de fatos que realmente aconteceram, né? Não serve da margem a retaliações, a brigas entre as pessoas, e nós movimentarmos toda uma máquina investigatória que é caríssima, né, para chegar à conclusão que houve uma alienação parental, que houve uma briga entre vizinhos, né, ou meramente retaliação entre amigos. Isso não é admissível no nosso país. Claro. Mais uma vez, para deixar bem claro, aquela pessoa, aqueles vizinhos que verificarem alguma situação, pode ligar, procurar o Ministério Público, até mesmo a polícia, para denunciar.
Podem sim. Eu coloco sempre que o Estatuto estabelece que qualquer um pode fazer denúncia. O profissional da educação e da saúde tem a obrigação legal de comunicar os atos de violência contra uma criança e adolescente, ainda que não tenha provas, que sejam meras suspeitas. Ok. Promotora de Justiça Denise Vilela, que atua na área da infância e juventude em Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Parabéns também por ter idealizado esse projeto no seio do Ministério Público Gaúcho. Obrigada. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse programa pode ser revisto na nossa página no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!